Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Nesse fim de semana de final de Copa do Mundo, ativistas foram presos no Rio de Janeiro por precaução. Em São Paulo, antes da Copa, grevistas foram demitidos. Enquanto isso, o Senado analisa projetos de lei contra o terrorismo. Será que estamos assistindo a uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais? O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Compareceram à reunião representantes de movimentos dos trabalhadores e de movimentos estudantis. Eles foram unânimes em reclamar do aumento da repressão policial às greves e às manifestações populares, o que piorou durante o período da Copa. Alguns falaram que foram inclusive mantidos dentro de sindicatos numa tentativa de que eles não saíssem às ruas. A prisão dos ativistas no Rio de Janeiro nesse fim de semana, como uma prevenção a protestos, foi duramente criticada e vista como uma tentativa de calar a voz do povo. As pessoas que querem se manifestar estão sendo monitoradas, perseguidas e mesmo antes de fazer a manifestação, eles estão sendo presos. Isso configura um verdadeiro estado de sítio inadmissível e é um ataque muito grande aos movimentos sociais no Brasil e particularmente aos trabalhadores e à juventude. Isso não pode acontecer. São presos políticos que foram impossibilitados de estarem presentes no dia da final da Copa do Mundo porque pelo medo de que o povo saísse às ruas para denunciar as injustiças da Copa. A audiência teve esse objetivo, ser contra qualquer tipo de projeto de lei. Existem dois aqui no Congresso. Um está no plenário e o outro está na comissão, que visam criminalizar os movimentos sociais. Nós somos contra isso. Acho que a liberdade de opinião, de expressão, de manifestação tem que ser garantida a todos. E somos contra também a admissão dos sindicalistas. Só em São Paulo, 42 líderes sindicais foram demitidos. O Senado faz nesta semana um esforço concentrado para analisar diversas propostas. Uma delas permite a adesão de profissionais liberais, como médicos, arquitetos e advogados, ao regime de tributação simplificado, o Simples Nacional. Veja na reportagem de Hermes Coelho. O Simples Nacional é um regime de arrecadação que unifica a cobrança de 8 impostos federais, estaduais e municipais para micro e pequenas empresas, com receita bruta anual de até R$ 3.600.000. As alíquotas variam de 16,93% a 22,45%. Desde 2006, quando foi criada a tributação menos burocrática, permitiu que mais de 8 milhões de empresários entrassem no mercado formal. Pelas regras em vigor, profissionais liberais não podem aderir ao Simples Nacional. Mas um projeto de lei em análise no Senado estende o benefício, por exemplo, a médicos, arquitetos e advogados. Os benefícios são muito grandes, tanto no sentido de simplificar a vida das pequenas empresas, quanto o de aumentar a abrangência da lei em relação a alguns segmentos que antes não eram beneficiados pelo Super Simples, pelo Simples Nacional, e agora passam a ser. A medida deve atrair mais 2 milhões de micro e pequenos empresários para o Simples Nacional. Um deles é o advogado trabalhista Jomar Moreno, sócio de um escritório de advocacia em Brasília. Isso é positivo porque isso facilita a vida do contribuinte, propicia a possibilidade das pequenas e médias empresas crescerem, contratar mais gente. Este contabilista elogia a iniciativa, mas defende uma redução da alíquota para atrair ainda mais empresários para o mercado formal. A gente tem que diminuir mais as alíquotas. A gente ainda tem uma carga tributária muito alta. Na medida que a gente tem mais pessoas, empresas contribuindo, a gente consegue diminuir carga tributária. Combater a impunidade e tornar a justiça mais ágil são os objetivos de uma proposta de emenda à Constituição, que também deve ser votada neste esforço concentrado do plenário. A PEC dos recursos determina o cumprimento da sentença após o julgamento na segunda instância por um colegiado de juízes. 92 milhões de processos judiciais tramitam no país, segundo um relatório do Conselho Nacional de Justiça divulgado no ano passado. O Brasil tem 4 instâncias de julgamento. O processo começa no primeiro grau, a cargo do juiz de direito.
As partes podem recorrer da sentença no Tribunal de Justiça, em seguida no Superior Tribunal de Justiça e, dependendo do caso, até no Supremo Tribunal Federal. Só depois de julgados esses recursos, o processo atinge o momento do trânsito em julgado e a sentença é cumprida. Hoje nós temos um problema muito grande na disciplinária penal, que seria a prescrição. Então, se percorrer as 4 instâncias como é hoje, muitos processos chegam ao final já de forma prescrita. No ano passado, o STF, composto por 11 ministros, julgou quase 80 mil processos. 56 mil eram recursos a decisões de outras instâncias. O que nós temos assistido no Brasil é uma indústria de recursos que chegou a transformar até mesmo a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, numa casa que tem gastado muito tempo da sua agenda com recursos que poderiam ter sido resolvidos em primeiro e segundo grau. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pode tornar a justiça mais ágil. A PEC dos recursos determina que a sentença seja cumprida logo após o julgamento na segunda instância. As partes do processo podem recorrer aos tribunais superiores, mas sem deixar de cumprir a decisão do Tribunal de Justiça. As decisões são adotadas, mas não são cumpridas. Nós não estamos suprimindo o direito de defesa. Nós estamos com isso dizendo que o julgamento feito em primeiro grau e que o julgamento feito em segundo grau, uma vez adotado em decisão coletiva por qualquer dos nossos tribunais de justiça, inclusive valorizando e fortalecendo a justiça de primeiro e de segundo grau, que as decisões adotadas sejam efetivadas e que possam chegar ao seu destino. A PEC vale para qualquer tipo de recurso, mas o relator, senador Aloysio Nunes, reduziu o alcance apenas para a área criminal. Os juízes defendem o texto original da proposta. Houve uma modificação do conteúdo muito grande em relação a essa emenda substitutiva, que desvirtua aquele princípio pelo qual foi construída a emenda na sua origem. A AJUF tem uma posição de que qualquer medida que vise a melhorar a prestação jurisdicional, torná-la mais rápida, em tempo adequado e com sistema que possa dar o fortalecimento da primeira e da segunda instância é adequado. Já os advogados são contra as duas versões da PEC. Eu acho que viola a dignidade da pessoa humana. O cidadão, o réu, o condenado, o criminoso, ele é sujeito de direito, ele não é objeto processual. Ele é um cidadão, sujeito de direito, merecedor de todo o respeito da dignidade humana. E ainda mais, se há o duplo grau de jurisdição e se é possível que esta pena seja revista, mais uma razão para que nós não nos antecipemos, né, apressadinhos para fazer cumprir uma pena que não está definitiva, que pode ser modificada mais para frente. Quase 90% das decisões que são adotadas em segundo grau, elas são mantidas. Então, nós estamos nos baseando em torno dessa que tem sido uma tendência histórica. De qualquer maneira, se assim for, nós não estamos inventando a roda. É assim que muitos sistemas, mundo afora, existem. Ainda devem ser votadas no esforço concentrado mudanças no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Licitações, além da concessão de benefícios à magistratura e de mais recursos ao financiamento estudantil. Para o exame dessas matérias, porém, os senadores precisam antes votar 3 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. A Copa do Mundo, que atraiu milhares de estrangeiros e motivou os brasileiros a viajar pelo país, também trouxe torcedores ao Congresso. O número de visitantes aumentou e muito nas últimas 4 semanas. Eles encontraram arte e história, além do futebol. Eles aproveitaram o intervalo entre os jogos para fazer turismo. Carlos veio da Venezuela para ver a Copa com a família e amigos. Chegamos a Rio, depois vinimos a São Paulo e agora estamos em Brasília. O que vocês estão achando de Brasília? Nos ha gostado todo muito bonito. Quase todos pela primeira vez no Congresso. O que você mais gostou? Do teto do Senado. Muito lindo.
Em meio a flashes e selfies, os visitantes conhecem um pouco da atividade legislativa e do patrimônio nacional. Acho que é uma visita que vale a pena, bem legal. Ainda com guia, que ele vai explicando e tal. Quase 13 mil pessoas visitaram o Congresso durante a Copa do Mundo, um aumento de 50% em relação ao ano passado. Os brasileiros foram os campeões, mais de 10 mil. Entre os estrangeiros, a maioria de países que jogaram aqui em Brasília, como Colômbia e Argentina. A visita pode ser feita em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Este peruano não gostou da derrota do Brasil, mas adorou a recepção aos visitantes. Reitero mis saludos para todo o Brasil e especialmente para Brasília, cidade muito hermosa e grande em el coração de sua pátria. E apesar das rivalidades em campo, aqui brasileiros e estrangeiros concordam. Por afora se vê muito bonito e por dentro também. Era meu sonho entrar aqui, né? Agora estou aqui dentro. Realizou o sonho. Realizei um sonho e só tenho que agradecer. No site www.congressonacional.leg.br você tem informações sobre os horários da visita guiada e gratuita ao Senado e à Câmara. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.